Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Esse é o projeto, essa é a proposta, esse é o direcionamento divino para a leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, nós estamos avançando, nós estamos cada vez mais cumprindo o nosso propósito. Para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje 255 dias ininterruptos para a glória de Deus na leitura da palavra. Nós estamos no livro dos Salmos e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós iremos ler o Salmo 97, 98, 99, 100, 101. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, é o 98, 99, 100, 101, tá? Então nós vamos ao Salmo 98, 99, 100 e 101. Eu quero destacar algo no Salmo 100, mas principalmente no Salmo 101. Tá bom? Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Rômulo Lima, tudo maiúsculo. É o primeiro que vai aparecer lá. Digita lá Rômulo Lima, vai ter um logo. Nesse logo você vai ver a Escola de Teologia, curso de Teologia, que eu também, por bondade e misericórdia, sou professor de Teologia e Capelania. E lá você vai também ter os vídeos, né? Se você for no ao vivo lá, tem mais de 200 vídeos, os podcasts, os programas, as entrevistas e também palavra, só Bíblia. Por isso que eu me denomino pastor Rômulo, um bereano de verdade, porque eu procuro somente anunciar a palavra de Deus. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não é que eu sei mais do que ninguém, não é nada disso. É porque simplesmente quando eu ouço alguma coisa, ou quando eu vou verbalizar, quando eu vou pregar, quando eu vou falar, eu procuro sempre fundamentar a luz das santas e sagradas escrituras, como fala em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, onde o apóstolo Paulo, ele enaltece, ele elogia, dizendo que os de Bereia, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os bereanos, conforme Paulo pregava, eles iriam no texto para ver se realmente estava de acordo com aquilo que Paulo estava pregando, com aquilo que Paulo estava anunciando. E é por isso que eu me denomino, já faz bastante tempo que eu carrego isso comigo, como um bereano. Desde então tenho procurado ler, estudar, meditar e aprender. Continuo aprendendo enquanto eu estiver aqui na Terra dos Viventes. Continuarei aprendendo, longe de mim saber tudo, não tenho essa pretensão, mas o máximo que eu puder aprender, eu também vou fazer questão de compartilhar, de dividir aquilo que eu tenho aprendido, para que mais pessoas também aprendam e essas pessoas também possam passar adiante e outras pessoas também venham a aprender, tá bom? Eu gosto de pontuar sempre isso, porque às vezes soa um tom meio de... Algumas pessoas podem pensar de prepotência, de soberba, de arrogância. Não, isso aí já foi quebrado ao longo dos meus 11 anos dentro da Barra de Concreto. Tirei 11 anos de ponta nos piores presídios, nas piores penitenciárias. Ali Deus me quebrou, tá? Pode ter expressão séria, pode ter às vezes o semblante fechado, o comprometimento que nós aprendemos com a obra de Deus e com a palavra de Deus e com as coisas de Deus. Mas acerca de orgulho, de soberba, de prepotência, Deus me moeu na baleia de concreto durante 11 anos. Então acerca disso aí, pode ficar tranquilo, tá bom? Que a gente tem uma caminhada, sei para onde eu estava indo, sei de onde eu fui resgatado, sei para onde eu estou indo agora e sei qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Por exemplo, hoje nós já fizemos ali o trabalho da capelania, junto com os irmãos ali na Vila Formosa, na sede da Vila Formosa. Estivemos ali na consagração pela manhã, desde as 7 até as 13 horas ali, em jejum, em oração, leitura, palavra, direcionamento, para levar uma mensagem aos presídios, nas fundações casas, nos hospitais, nos orfanatos, nas casas de recuperações, enfim. Esse é o meu chamado, viver totalmente do altar e para o altar. É extremamente desafiador, mas eu louvo a Deus por isso, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar e aperfeiçoar. Deus sabe por quê, o Espírito Santo me inspirou a falar isso, e eu tenho certeza que tem endereço certo. Então, você que não conhecia um pouquinho da nossa história, tá aí. E muito em breve meu livro vai estar saindo, tá? Muito em breve o meu livro vai estar saindo das trevas para a maravilhosa luz. E ali você vai poder conhecer um pouco mais da minha trajetória, da minha história, e aí sim tirar suas próprias conclusões, conhecendo um pouco mais da trajetória do bereano. Amém? Tendo dito isso, eu sigo na leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 98. Convida-se a louvar o Senhor por amor de sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra, o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra,
dai brados de alegria, regozijai-vos, cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a voz de harpa, com a harpa e com a voz do canto, com as trombetas e com o som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, todo o rei, do Senhor, do rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade, ou seja, com igualdade. Salmo 99, a grandeza do reino de Deus. O Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins, comovam-se a terra. O Senhor é grande em Sião, é mais elevado que todas as nações. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. A força do rei ama o juízo, tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante dos seus cabelos dos seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamava ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, e lhe guardavam os seus testemunhos, e os estatutos que lhe dera. Tu os ocultaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhe perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e adorai o nosso santo monte, porque o Senhor nosso Deus é um Deus santo. Salmo 100, como eu falei, eu quero destacar algo aqui no Salmo 100 e principalmente também no Salmo 101. Subtítulo: exorta-se toda a criatura a celebrar ao Senhor. Salmo de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não a nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Perceba que o salmista diz: celebrai com júbilo, ou seja, com muita alegria ao Senhor. Apresentai-vos diante dele com cântico. Olha isso aqui, ó. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Em outras palavras, foi o Senhor que te escolheu. Em outras palavras, foi o Senhor quem escolheu a você e quem escolheu a minha pessoa. João 15, o próprio Jesus diz isso: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Tudo quanto vou pedir ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Quem escolheu você foi o Senhor. Então que você possa se apresentar diante dele com alegria. Por quê? Mateus 22,14. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E você, meu irmão, minha irmã, nós somos escolhidos do Senhor. E quem Ele escolhe? As coisas loucas. E quem Ele escolhe? As coisas fracas. E quem Ele escolhe? As coisas vãs, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Então, Deus te escolheu. E a palavra está ratificando, a palavra está fundamentando o que eu estou verbalizando nesse momento que você assiste este vídeo. Deus escolheu você e Ele não errou quando Ele te escolheu. Mas eu sou complexo, Ele te escolheu. Mas eu sou complicada, Ele te escolheu. Mas eu sou muito chata, Ele te escolheu. Mas eu sou muito sistemático, Ele te escolheu. É assim que Deus faz. E ponto final. Então procure se apresentar diante dele como um escolhido, como um eleito do Senhor. E quando Ele te escolheu? Por isso que eu falei que eu queria dar um mergulho. Efésios capítulo 1, olha como isso é profundo. Quando eu chego na carta circular, uma das 4 cartas que Paulo escreve dentro do presídio, dentro da prisão, Paulo tirou cadeia também, viu, meu irmão? Você que tem preconceito com pessoa que já passou na cadeia, Paulo já tirou cadeia. José já foi preso, Jesus também foi preso. Capítulo 1, versículo de número 4 da epístola circular aos Efésios, olha quando que Ele te escolheu. Como também nos elegeu, ou como também nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo o seu consentimento, segundo a sua aprovação, da sua vontade, para louvor e glória da graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, quando que ele te escolheu? Antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. É forte isso, não é? Então, o que eu estou dizendo para você. Então, não fica focado no que as pessoas falam ou pensam, ou tem o seu preconceito, o seu pré-julgamento a respeito da sua pessoa. Lembre-se, quem te escolheu foi Deus. Eu vou ler de novo. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos, saber que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e nos átrios com hino, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Lembra daquele corinho antigo? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, amém, aleluia, glória, aleluia, amém, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Esse corinho aí é muito antigo, ele é tirado desse salmo aqui, tá bom? Agora eu vou dar mais um mergulho no Salmo 101 e concluir a leitura. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Salmo de Davi. Cantarei as misericórdias e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com uma coroa, com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. O que me chama a atenção aqui é que o salmista diz que ele vai se portar com inteligência, com sabedoria, sendo prudente. Então nós precisamos entender e compreender o ambiente que nós estamos, o ambiente ao qual o Senhor está nos levando. Temos que nos portar com sabedoria, com inteligência, nesse cenário e nesses ambientes. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, andarei com um coração sincero. Por quê? Ele mesmo escreve no Salmo 51, que é um coração sincero, que é um coração compungido, que é um coração arrependido, que é um coração contrito, Deus não desprezará jamais. Salmo 119, versículo 11. Escondi e guardei a tua palavra na onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas do bem e do mal. Mateus 6:21, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Do coração procede o mal e o bem. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque o que sai procede do coração. Então ele fala, com um coração sincero andarei diante do Senhor. Olha o verso 3, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Aonde os teus olhos têm olhado? O que você tem colocado diante dos teus olhos? Olha isso aqui agora. Aqui é profundo. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo às escuridades. Eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, não sofrerei. Versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus está dizendo aqui que Ele está em busca dos verdadeiros e dos fiéis, daquele que se apresenta diante dele com um coração sincero. E ser coração sincero não é sempre estar tudo bem, muito pelo contrário, às vezes não está nada bem, mas você chega diante do Senhor e rasga o teu coração. Olha, Senhor, não está nada bem, essa luta, essa prova, essa dificuldade, essa crise financeira, essa crise no meu relacionamento conjugal, essa crise no meu ministério. É isso que Ele quer, é um coração sincero. Não que você chega com uma capa, com um personagem, sabendo que está destruído por dentro e vai com palavras bonitas. Não, não é isso. É isso que Ele está dizendo. Os fiéis, a fidelidade aqui é ser fiel em tudo, inclusive nos momentos de dificuldade.
nos momentos de luta, nos momentos de provações. A fidelidade não é só no sentido financeiro. A fidelidade não é no sentido de você cultuar e adorar a Deus. A fidelidade é de você ter um relacionamento sincero e verdadeiro. Para você que é casado ou casada, como você tem que ter com o teu esposo e com a tua esposa. Para você que é noivo e noiva, como você tem que ter com o teu noivo e com a tua noiva. Para você que é namorado e namorada, como você tem que ter com o seu namorado e com a sua namorada. Um relacionamento sincero, verdadeiro, transparente. Porque na medida do tempo, um cônjuge passa a conhecer o outro somente pelo olhar. Eu sei que você não está bem. Porque não, tá tudo bem, não tá, eu te conheço. A convivência, ela faz isso. Então, imagine Deus, que sabe o que nós iremos pronunciar antes mesmo que a palavra chegue à porta dos nossos lábios. Então, que coração sincero é esse? Que não está nada bem, aí eu vou diante de um culto ou diante de outras pessoas para aparentar algo, e aí eu falo que está tudo bem, mal sou eu. Não. Diante de Deus eu tenho que rasgar um coração, porque o Senhor fala, ó, os fiéis, eles estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E o que anda de engano? Versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Ou seja, o pecado consciente e continuado. Entende? Então, que essa palavra ela possa confrontar você a celebrar ao Senhor com alegria, a apresentar diante dele com cântico, com ação de graça, com alegria, sabendo que foi Deus que te escolheu. Que essa palavra possa levar você a ser mais fiel ao Senhor, no Senhor, não somente nos dízimos e nas ofertas, mas também nos dízimos e nas ofertas, mas principalmente no seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura da palavra de Deus. Só para ratificar, nós temos o Salmo 98, 99, 100 e 101. Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Paz do Senhor.